casa que ninguém morava. Ninguém morava lá. Pronto, acabou o relato. Bom, é um relato longuinho, medião longuinho, tá? Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, porque esse é o primeiro de vários relatos que vou te enviar. Sou do interior de Minas Gerais, hoje moro numa cidade pequena que prefiro não dizer o nome. Sabe como é interior, né? Já aviso que é meio longo, mas vale a pena. Se houver nomes, estarão trocados, como o meu. Mas esse relato aconteceu em outra cidade que não direi o nome para nos preservar. Vou chamá-la de Cidade Grande, pois é maior e mais conhecida na região que moro, em Minas. Bom, sou casada e esse relato começa com um sonho. Assim que me casei, meu esposo e eu decidimos morar por um tempo em minha cidadezinha, por uns 6 meses, antes de irmos para a cidade grande, cidade de onde ele é e trabalhava. Acho que é isso. Na primeira semana de casados, ainda na lua de mel, ele teve um sonho estranho. Sonhou que estávamos morando numa casa toda velha, em ruínas, mas que por fora parecia novinha. A casa estava ruindo mesmo. E então vinha um vendaval e derrubava ela e me levava para longe. Ele acordou quando eu sumia. Guardem esse sonho. Bom, ele ficou muito impressionado e eu também. Contamos para uma tia minha que é muito sensível e que interpreta sonhos. Na época, ela disse que esse sonho era um aviso. Não era para morarmos no bairro da família dele, porque isso destruiria o nosso casamento. Para vocês entenderem, na mesma semana ele havia sonhado coisas com relação à família dele e eu, confusões e tal, que também falou com ela, acho que com essa tia. Bom, nos mudamos para a cidade, ouvimos o aviso e achamos uma casa em outro bairro. Moramos nela por uns 3 anos, mais ou menos. Foi tudo maravilhoso. Até o dono resolver vender a casa. Bill, meu marido, logo se apavorou e começou a procurar casa como desesperado. Apesar de sermos amigos dos donos e eles nos darem um prazo de 3 meses e ainda dar parte da reforma da casa para ele fazer, para o meu marido, que era pedreiro, eu não entendi o desespero dele, do meu marido, acho que é isso, né? Bom, é aí que a minha sogra entra na história. Ela começou a procurar casas no bairro dela, feito louca. Começou a procurar casa feito louca. Eu bati o pé e dizia que eu não queria. Nós tínhamos um pacto de não morar perto da minha mãe nem da mãe dele, para evitar conflitos e ter mais liberdade. O Bill foi convencido por ela e começou a se tornar grosso comigo e me fez ir ver uma casa, dizendo que era nova, primeiro aluguel, preço bom, rua tranquila, a casa dos sonhos. Fui olhar a casa, logo de cara achei estranha. Disse a ele que era mesmo tudo o que ele falava, mas eu não queria morar no bairro. Que ele se lembrasse daquele sonho e não ignorasse o aviso. Ele não me ouviu, Ana, e ainda ameaçou de se mudar sem mim. Disse que a casa era aquela e pronto, que só íamos ficar por 10 meses e procuraríamos outra depois. Eu não tive muita escolha. Muito contrariada, nos mudamos para lá. Não é relato de Edith, né? Tá parecendo um relato de Edith? Bom, a casa tinha 2 quartos. Um deles tinha saída para a garagem e a única ligação com a casa era uma janela que dava para o outro quarto. No outro quarto dormíamos bem apertados. Uma sala pequena, uma cozinha pequena e um banheiro. Um barracão arrumadinho, na verdade. A garagem, a garagem e a área de serviço cabiam uns 3 carros e ainda sobrava, Ana. Nunca entendi a disposição daquela casa. Tipo, os cômodos desse tamanho, né? E a garagem e a lavanderia dá pra fazer um baile.
Bom, nunca entendi a disposição daquela casa. No dia que nos mudamos, percebi que no teto do quarto havia um reboco novo na laje e não cobria inteiramente o teto. E vi um relevo como um formato de coração. Mostrei ao Bill, que disse que devia ser uma coincidência, falha no reboco antigo que quem reformou não viu e não passou cimento por cima para tampar, só a tinta. Então eu deixei para lá. Ana, agora que começa o sobrenatural. Na época eu tinha um gatinho que entrou no dia da mudança e ficava se escondendo atrás das portas da casa, do quarto, da sala. Ele ficava lá paradinho, deitado, todo estranho. Às vezes parecia meio atordoado. Passado uns meses, o Bill começou a mudar. Ele começou a ficar distante, grosso, ficava mais na rua do que em casa. Vivia na mãe dele. Discutíamos muito. Certo dia, ela chegou a ir no portão arrumar briga comigo. Um escândalo mesmo, porque eu teria dito que não queria ele na casa dela. E outras coisas doidas. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas todos os vizinhos viram o escândalo. Eu estava na casa sozinha, ele estava na rua. Odeio barraco e confusão, Ana. Ela queria entrar e eu não deixei, porque tinha sonhado há poucos dias com ela rasgando as roupas, se batendo e dizendo que era eu. Na hora eu lembrei disso e me segurei. Os vizinhos todos saíram na rua. Pensei e eu cheguei a passar mal aquele dia. No primeiro mês que moramos, choveu o que era para chover meses naquele mês. Em um mês choveu o que era para chover em vários meses. E adivinha? A casa tinha goteiras por todos os cômodos. Só tinha na sala um quadrado menor que um colchão de solteiro, que era onde dormíamos. Descia enxurrada pelas lâmpadas, Ana. Eu sei bem como é isso, aqui também acontecia isso. Desci enxurrada pelas lâmpadas, Ana. Móveis novos, embalados para não estragarem. Minha cama nova, eu não pude usar porque chovia em cima dela. Os vizinhos não se aproximavam muito de nós, mas eu não percebia na época porque eu sou reservada mesmo. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Pratos começaram a quebrar sozinhos. Um chegou a estourar na mão do Bill. Limpo e vazio, sem nada. Copos quebravam também. Às vezes a sensação de não estar sozinha na casa. Às vezes eu tinha a sensação de não estar sozinha na casa. Eu ouvia pessoas sussurrando na janela. Eu via vultos passando, sentia a minha energia sendo sugada e eu vivia cansada. E a minha insônia piorou. O Bill ficava distante, se afastou da religião, começou a beber escondido, coisa que eu só soube bem depois. E a CV, o que é CV, gente? Desculpa, e a CV com outras mulheres. CV, conversar? Com outras mulheres, não sei. Um dia eu vi um ser todo escuro, como uma sombra, erguer a minha perna pela janela. Levantar a perna mesmo, e na outra mão ele tinha uma faca ou algo parecido. Eu gritei e ele soltou. Correu para a escuridão da garagem e sumiu. Bill acordou com meu grito. Eu dormia embaixo da janela que dava para a garagem. Ana, era como uma sombra sólida. Não sei como explicar melhor. Eu ouvia alguém me chamar às vezes. O Bill ouvia. Eu ouvia alguém me chamar e às vezes o Bill ouvia também. Eu ficava a maior parte do dia sozinha naquela casa. Um dia, o reboco da cozinha caiu inteiro numa madrugada. Sim, Ana, caiu inteiro. E eu tinha acabado de sair da cozinha porque tinha ido beber água. Apesar das minhas súplicas, os 10 meses foram 3 anos naquela casa. Brigas, traições, humilhações numa viagem com a família dele, onde eu fiquei 7 dias sem dormir e ainda sendo atormentada por uma prima dele, Edith, e suas filhas Editinhas.
Elas chegaram a cortar 2 vestidos meus e a roubar uma cueca dele, que só dei falta quando chegamos da viagem. Ana, lembra do meu gato? Ele desapareceu, sumiu um dia e nunca mais voltou. Sempre suspeitei que foram os vizinhos do fundo que mataram ele. Eles tinham a casa mais alta e amavam sentar na cozinha para assistir quem entrava e saía da minha casa. Gente! Olha. Ou o que acontecia, assistir quem entrava e saía da minha casa, ou o que acontecia, já que tinham a visão do fundo até o portão da garagem. Uma família briguenta, bagunçada e sinistra. Gente do céu. Certo dia, peguei umas CV. Ah, CV deve ser conversa. Ai, gente, eu não sei, não sou dessa época, não. Certo dia, peguei uma conversa do Bill no Facebook. Foi a última gota d'água para mim. Liguei para minha mãe para me buscar. Arrumei uma mala com as minhas roupas e fui embora. Era quase meia-noite. Briguei feio com ele. Ele nem parecia mais o meu marido. Eu fiquei com medo dele me agredir, coisa que nunca havia feito nem menção. Ressalto que a esse ponto não só eu percebi a mudança nele, mas todos viam que ele tinha virado outra pessoa. Mas a minha mãe estava a caminho. Quando entrei no carro, ela disse que veio com um aperto no peito, que alguma coisa dizia a ela que ela tinha que me tirar da casa naquele dia, senão algo de muito ruim ia acontecer comigo. Me separei, Ana. Foi um período difícil para mim. Eu não trabalhava, eu fiquei meio perdida, mas decidida. Eu não ia voltar. Fiquei mais firme na minha religião para ter forças mesmo de recomeçar. Ele ligava, eu só conversava sobre dividir as coisas e tal. Ele pedia perdão, jurava de pé junto que não tinha feito nada e ia mudar e que ele ia mudar e que ele precisava de ajuda. Sabe aquela tia muito sensível que falei? Ela me disse que íamos voltar, mas a escolha era dele, que ela havia sonhado com ele morto e ele mudado. Mas a escolha era dele, que estava colhendo o preço da desobediência dele. Na hora eu não liguei ao sonho, nem ela. Conversamos muito, eu orei muito, meditei, ponderei e resolvemos tentar. Mas eu impus condições. Dentre elas, sair da casa e ir morar em outro bairro, longe de lá. Ele aceitou todas. Ele fez a mudança, ele achou a casa, ele fez tudo. Eu não movi uma palha. Nem o vi até ele resolver tudo. Assim que a outra casa estava pronta, com tudo montado, ele veio me buscar. Conversou com a minha mãe e fomos. Ficamos separados por 3 meses. Chegando na casa nova, ele sentou e conversou comigo. Era o Bill de novo. Nem acreditei. Ele veio me pedindo perdão por tudo, principalmente por não ter ouvido e me levado para aquele bairro, para aquela casa. Ele me contou que no dia que eu fui com os meus primos buscar o restante das minhas coisas, uma vizinha viu ele chorando na calçada e eu indo embora com as malas. Ela chegou perto, perguntou o que tinha acontecido e ele contou. Ela disse a ele que sabia que isso ia acontecer porque não tinha como ninguém ser feliz naquela casa, que ninguém parava nela, que tinha até estranhado como nós conseguimos viver lá por tanto tempo. Ela contou que antes morava ali um senhor idoso muito ruim, que mexia com magia negra, coisas ruins, que pessoas que queriam o mal iam até lá pagar a ele por trabalhos. As crianças da rua tinham medo até de passar no portão dessa casa. Mas ele havia morrido, assim, de repente. E a família vendeu a casa, que foi reformada depois pelo novo proprietário. Mas que basicamente o cara só maquiou a casa. As crianças da rua diziam ver uma sombra preta às vezes lá dentro. Ouviam coisas, isso depois da morte dele. Ela disse que tinha pena da gente, mas como éramos muito fechados, não teve como avisar, apesar de querer fazer isso. Ana, na hora, a ficha dele caiu.
lembrou do sonho, das coisas que eu dizia acontecer na casa, dos pratos, até mesmo do que ele havia se tornado. Ele não dormiu mais lá e só voltou para tirar as coisas. Ainda assim, sentiu de jogar muitas dessas coisas fora. Ele me disse que ao sair de lá, parece que ele ficou leve, que ele estava enxergando a própria família dele. Parecia que ele estava enxergando agora. A própria família dele disse que ele não estava sendo o mesmo desde que mudou para lá. Ana, isso tudo faz quase 2 anos desde que voltamos. A casa está lá. Demorou meses para alguém alugar. Mataram um rapaz na frente dessa casa na semana seguinte à mudança do Bill. Hoje eu não sei se mora alguém. Sei que o dono está vendendo. Eu não gosto nem de passar na porta. Morei numa casa assombrada. Só me dei conta de que era um bom relato ao ouvir um relato parecido aí no canal, o da casa da noiva. Sou fã de vocês desde o início do canal, até pensei na época que esse ser negro se parecia com a descrição de vários outros relatos. Era como o povo das sombras. Deixo o aviso para quem vai alugar alguma casa ou comércio. Se sonhar ou sentir alguma coisa ruim no lugar, não alugue. Melhor ouvir os avisos dos instintos e do universo. Obrigada por ler o meu relato, enviarei mais assim que tiver um tempo para escrever. Desculpe por ser longo e qualquer erro de português, digitei pelo celular. Muito obrigada pelo relato. Então, existem diversas casas assim, né? Que ninguém consegue morar por muito tempo. A casa é realmente assombrada, mas é por alguma coisa que aconteceu lá, né? Alguma energia negativa, alguma coisa que alguém abriu lá e lá ficou. E aí depois os outros que vêm morar que toma né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.